Prova do meu relacionamento, Alfonso Núñez, com Hart Cry, anos 2008 até 2013. Olá, irmãos, irmãs e amigos, amigas. Este vídeo é muito importante para vocês entenderem nosso coração ao respeito de nosso amado irmão Paul Washer. Se vocês já assistiram o vídeo Maldade em Israel, a controvérsia de Deus com Paul Washer, vocês já puderam ver com seus próprios olhos a quantidade de pecado no qual Paul Washer está agora. Infelizmente, muitos anos ele tem estado neste estado de pecado em contra de Deus, e nós cremos que ele está em uma cegueira espiritual. De uma maneira que ele não consegue enxergar seus pecados, porque também não tem pessoas, homens fiéis, que possam falar a verdade com ele. Provérbios 27, versos 5 e 6 diz: melhor é a repreensão aberta que o amor oculto, e melhores são as feridas de aquele que ama que os beijos de aquele que aborrece. Porque são enganosos, porque são hipocrisia, porque são palavras que somente levam a pessoa a se encher de orgulho. Mas a palavra de Deus diz que nós estejamos sempre falando a verdade em amor. Então nós, por meio destes vídeos, queremos falar a verdade em amor. Nós fizemos 5 vídeos do meu testemunho, do meu trabalho com a Hart Cry, Sociedade Missionária Hart Cry, nos anos 2008 até 2013, quando eu trabalhei como missionário evangelista e pastor na cidade de Lima, Peru, no distrito de Barranco, na igreja do Salvador de Barranco, igreja que foi ajudada a ser estabelecida pelo Paul Washer. E nesta igreja eu vi muitas coisas que eu quero manifestar para vocês, coisas que eu compreendi depois e que quero apresentar para vocês compreenderem como Paul Washer tem chegado a este ponto da calamidade, das suas parcerias pecaminosas, mundanas, com homens que odeiam a Deus, odeiam a palavra de Deus, odeiam a santidade de Deus, que não têm temor de Deus, e Paul Washer está com eles em clara desobediência à palavra de Deus, fazendo parceria com estes homens que odeiam a Deus. E ele mesmo e sua família estão em mundanalidade. Então, nosso desejo é mostrar este primeiro vídeo, a evidência do meu relacionamento, que é muito importante, que eu pus fotos e vídeos e narração da minha experiência. Por quê? Porque Hart Cry tem deletado minha vida e a minha história da página web, das revistas e de tudo relacionado com a comunicação de Hart Cry, meios de comunicação. Então, meu nome foi apagado quase totalmente. Então, eu estou apresentando as provas do meu relacionamento para vocês entenderem quanto eu sei das coisas que aconteceram em Hart Cry. E como interpretar agora a queda de Paul Washer e de Hart Cry. Para vocês não terem uma questão de por que está acontecendo, a Bíblia vai falar claramente para vocês. A Bíblia fala da queda dos homens de Deus, do pecado dos homens de Deus, mas também fala da restauração dos homens de Deus. Davi, Salomão e muitos que foram restaurados depois de pecados graves contra Deus. De igual maneira, Paul Washer está em grave pecado e precisa de homens fiéis que possam levar ele à palavra da verdade para o arrependimento e a restauração de sua alma. E todos involucrados, igrejas, missionários no mundo inteiro. E talvez você que foi leudado ou que foi influenciado pelos maus exemplos de Paul Washer, más doutrinas, más práticas, mundanalidade, e agora mesmo talvez você esteja caído. Também este vídeo pode ser para você. Milhares de almas no mundo inteiro. Então,
O primeiro vídeo é a prova do meu relacionamento. Segundo vídeo é como HeartCry estava tolerando a prática do evangelismo decisionista no Peru, no norte do Peru, quando eu era missionário, e como Deus me levou a descobrir esta hipocrisia em HeartCry no ano 2011. Eu vou apresentar este vídeo claramente. No vídeo 3, eu mostro a divisão da HeartCry com a igreja principal de Latinoamérica, de HeartCry, lugar onde se faziam conferências e tudo, e como HeartCry pecaminosamente separou-se de esta igreja no 2013, ainda involucrando ao pastor Paulo Júnior do Brasil. Eu vou mostrar toda a informação. No quarto vídeo, então, nós vamos mostrar como nós fomos para a cidade de Hartford, Virgínia, para poder falar com o irmão Paul Washer, para contar meu testemunho de restauração e para também pregar para ele para seu arrependimento dos seus pecados. Mas ele nos rejeitou totalmente. Eu vou mostrar vídeos, imagens, fotos para vocês entenderem qual trágico foi o que aconteceu no 2017 em outubro, quando viajamos primeiro do Peru aos Estados Unidos, a cidade de Wells, Texas, e da nossa igreja viajamos por terra até Virgínia, mas ele não quis nos escutar. Esse é o vídeo número 4, a prova, e também conto a experiência da minha restauração, da minha alma. E também o quinto vídeo é a calamidade e tragédia que vocês já viram no primeiro vídeo de maldade em Israel, esse vídeo que eu falei para vocês, onde nós vamos falar o que aconteceu com Kevin Hite, das colunas de HeartCry e um amigo pessoal de Paul Washer e o diretor de operações da HeartCry por muitos anos, que ele caiu em pedofilia e em grave pecado contra Deus e foi para a cadeia. Terrível tragédia. Então, com estes vídeos, nós não queremos expor e caluniar a Paul Washer. Longe de nós tememos a Deus, amamos a nosso próximo, amamos e oramos por aqueles que nos perseguem e nossos inimigos, mas nós queremos o bem de Paul Washer. Por quê? Porque Paul Washer agora mesmo tem influenciado milhões de pessoas no Brasil e no mundo inteiro. E nesta influência pecaminosa, infelizmente, também caiu o irmão Paulo Júnior, que também vou falar um pouquinho dele, e a queda do irmão Paulo Júnior, infelizmente. Então, e como nós falamos também para Paulo Júnior, e vocês vão ver no vídeo, com detalhes. Então, amados irmãos e irmãs e amigos, amigas, por favor, assistam estes vídeos. Nosso coração está cheio de amor por Paul Washer. A Bíblia diz em Hebreus 12, 14, que temos que seguir a paz e a santidade, sem a qual ninguém verá Deus. Diz, ninguém verá Deus, seja crente, não crente, convertido, não convertido. Se a pessoa não tem santidade, não verá Deus. Agora mesmo Paul Washer está sem santidade. Está totalmente amando o mundo, parcerias com ímpios, pessoas que aborrecem a Cristo, e ele precisa se arrepender. Nós não queremos a queda total de Paul Washer. Não queremos que ele possa perecer sem Deus. Assim que, por favor, ouçam e vejam estes vídeos. Obrigado. Ao descobrir sobre a HeartCry e falar com a sua equipe, eu viajei para o Peru com a esperança de unir-me a uma igreja bíblica em 2008, uma igreja chamada Igreja do Salvador, em Barranco. Assim é como o prédio da igreja se via em 2008. Essa é também uma foto da escola de evangelismo que tínhamos naquele tempo, em continuação com o mesmo ministério que já tínhamos começado em Miami. Ao tornar-me oficialmente um missionário da HeartCry,
Pouco depois da nossa viagem ao Peru, uma edição da revista Harcry incluiu o nosso testemunho e ministério que estávamos fazendo no Peru. Essa é a parte superior da revista, abaixo, os nossos nomes escritos aí. Nossos nomes aí. Também umas palavras de introdução e a página onde começamos a compartilhar o nosso testemunho. Na página 11, a nossa história começa. Aí estamos com o nosso filho em Miami em 2008, antes de ir para o Peru. Também nos Estados Unidos, antes de ir para o Peru. Minha esposa no Brasil, orando e ajudando a uma alma perdida. Nós fomos lá em 2008, depois de voltar para o Peru. Também o nosso testemunho de conversão. Nosso chamado para o ministério e quando estava pregando no Brasil em 2008. Pregando também nos ônibus do Peru. Minha esposa orando pelos perdidos em um parque no Brasil. Quando eu estava pregando no mesmo parque no Brasil. Pregando ao ar livre em Lima, Peru. Minha carga e ministério e trabalho em Peru, especialmente com a Escola de Evangelismo Bíblico. Então, como vocês veem, muitas páginas cobrindo o nosso testemunho nessa edição da revista Harcry. Continuemos em 2008. Aqui Paul Washer e eu juntos no edifício da igreja. Perdão pela qualidade dessa foto. Este é o lugar onde o Senhor nos guiou para pregar ao ar livre talvez centenas de vezes, 2 vezes por semana, por muitos anos. O lugar se chama Parque Kennedy. Muitas pessoas se reúnem aí e é um lugar onde pessoas vêm de todas as partes da cidade, do país e até do mundo. Aí é onde Paul Washer pregou em espanhol depois de uma conferência de evangelismo que tivemos em 2009.
Nós gravamos essa pregação ao ar livre e, como vocês podem ver, minha esposa Poliana com uma blusa vermelha atrás filmando isso para a nossa página da internet de evangelismo. Mi nombre es Pablo Washer y no soy de aquí, pero yo vi a ese peruano predicar. Em 2009, falando com Brad White, que naquele tempo estava em uma posição de liderança na Harcray, na América do Sul. Ele é o pastor atual da igreja de Barranco, em Lima, Peru. Também quando estava pregando ao ar livre no Parque Kennedy, no canal de YouTube da Harcray. Em agosto de 2009, nós também tivemos uma conferência onde eu preguei também. Essa é uma sobre a suficiência das Escrituras, onde eu preguei sobre o Evangelho e o evangelismo. Isso é em 2010, com muitos missionários da Harcray que trabalhavam na cidade de Lima, onde nós vivíamos naquele tempo também. Aqui estou em outra conferência, sendo um dos tradutores do muito bem conhecido Dr. James White, quem agora está em grande pecado. Ele ainda é um dos pastores da igreja do Jeff Durbin, quem também está em grande pecado. Brad White, o pastor atual dessa igreja em Barranco, foi também o tradutor nessa conferência. Aqui estamos nós juntos em algum momento da mesma conferência. Missionários da Harcray também com Brad White, depois de uma reunião para estudos. Essa é uma foto recente do Paul Washer entrevistando o Brad White na Harcray em Radford, Virgínia. Eles são muito bons amigos. Aqui Paul Washer entrevista um casal de missionários muito querido que ficaram na nossa casa quando eles vieram da Espanha para viver no Peru em 2010. E depois Igor se tornou um missionário da Harcray. Seus nomes são Igor e Eliane Dias. Eles têm uma relação muito íntima com Paul Washer. Igor estava trabalhando com Harcray em Barcelona, Espanha, com um pastor muito conhecido e agora ele está em Madrid. Aqui Eliane com a minha esposa e minhas crianças na nossa casa em 2010. Também com Igor e Eliane e um missionário da Harcray e sua esposa na nossa casa. Outro querido amigo que eu tive na Harcray é o que foi o administrador da Harcray no Peru e sua família. Seu nome é Edi Solano e já agora parece que não é mais administrador da Harcray no Peru. Aqui Edi e a sua família na nossa casa com a minha família. Em 2011 foi um ano com muitas mudanças na minha vida, porque eu me tornei um dos pastores da igreja do Salvador em Barranco. Aqui vocês veem a minha ordenação como pastor, onde Brad White, Martin Zacarias e Rogério Acea oraram por mim. Brad White era o diretor da Harcray para a América do Sul e estava lá para a minha ordenação. Esta é uma foto do falecido pastor Ángel Colmenares, quem era um amigo muito especial do Paul Washer. Paul ainda pede orações por ele em um dos seus tweets, com a data de 9 de setembro de 2010. O pastor Ángel Colmenares faleceu em 18 de setembro de 2011, e eu fui enviado ao norte do Peru, à cidade de Sullana, onde ele serviu para falar em nome do Paul Washer no serviço funerário dele. Essa é a igreja local do pastor Colmenares, onde um sermão evangelístico foi pregado depois do serviço funerário. Com dois dos filhos do pastor Colmenares, um deles Daniel Colmenares com sua família. Ele era naquele tempo um missionário da Harcray e o diretor de um seminário naquela cidade apoiado pela Harcray. Em 2012, Paul Washer veio para visitar a igreja depois de muitos anos sem poder vir. Assim era como o prédio da igreja se via em 2012,
Como vocês veem, é diferente da outra foto. Nós vivemos no quarto andar desse prédio na parte de trás por algum tempo, para poder ajudar a igreja de uma forma mais próxima. Paul e Charo Washer, na foto na sua vinda. Suas crianças também lá, em outra parte da cidade onde ele foi pregar para um grupo de irmãos e irmãs. Aqui as crianças do Paul, com o meu filho Zacarias, sentado no colo do Ian. Rowie com a minha filha Hannah. Esse é um segmento do Paul Washer pregando na igreja em 24 de junho de 2012. En vez de seguir los principios bíblicos, hemos aprendido del mundo. Y por causa de nuestra falta de conocimiento, la familia y el creyente. Nesse segmento, vocês podem me ver pregando em 13 de junho de 2012. Esse foi o primeiro domingo que Paul Washer e sua família vieram, ainda antes do vídeo que eu compartilhei anteriormente. Vocês podem ver ao Paul Washer parado com uma camisa azul na parte de trás. Que nos envió. ¿Cuál es el propósito de Dios haber dejado a su iglesia en este mundo? ¿Para que nos deleitemos en nuestras vidas? ¿Para que nos acomodemos? No. Dios ha establecido su reino en esta tierra y tiene un rey soberano y ha llamado a sus hijos, a sus súbditos, a serle fieles, testigos de su gloria a las naciones. A las naciones. Aqui Charo Washer se reúne com um grupo de mulheres, com a minha esposa Poliana também, para falar sobre escola em casa ou homeschooling. Essa é a nossa viagem juntos em 2012 para o norte do Peru, onde eu fui com Paul Washer e a sua família. Ele pregou em algumas igrejas e foi a muitos lugares também. Esse é um vídeo que eu fiz quando nós fomos visitar essa casa abandonada no meio da estrada, para voltar para onde nós estávamos ficando na cidade de Sullana. Como vocês podem ver, Paul Washer e sua família, junto comigo e também com o pastor Javier Carhuapoma, fomos a esse lugar porque Charo queria tirar algumas fotos da casa. Esse vídeo é muito chocante. Como vocês podem ver, Paul Washer e a sua família, Charo, e as suas 3 crianças naquele tempo em junho de 2012. E eu estava gravando isso sem nem mesmo saber em que Paul Washer se ia converter depois de alguns anos. Verdadeiramente, essa terra está desolada, essa terra está seca, sem frutos. E ainda a casa mesma está desolada e em ruínas e quebrada. Verdadeiramente isso é o que se converteu Paul Washer e a Sociedade Missionária Harcry e ainda Christ Church em Radford, Virginia. Uma casa desolada, em ruínas, como essa terra seca sem frutos. Muitos pastores destruíram a minha vinha, eles pisotearam a minha porção, transformaram minha agradável porção em um deserto desolado. Eles desolaram e a mim clama na sua desolação. A terra toda está desolada, porque nenhum homem traz isto ao coração. Jeremias 12, 10 ao 11. Nós também fomos a uma igreja onde Paul queria falar com as pessoas lá e com os líderes para tratar de conseguir unidade, porque havia muitos problemas entre Paul Washer e os líderes do norte do Peru.
Pregação ao ar livre no Parque Kennedy, Lima. Aqui estou em uma dessas noites de pregação e evangelismo. Quando nós voltamos do norte, eu convidei o Paul Washer para vir e pregar juntos ao ar livre no Parque Kennedy. Essa vez em outro lugar, no mesmo parque, onde eu costumava pregar constantemente. Aqui Paul Washer pregando no mesmo lugar, mas em um sábado de tarde. Eu estava pregando antes dele, então eu convidei ele para vir, e quando eu estava pregando, ele veio e pregou depois de mim. Estudo bíblico para missionários sobre oração e avivamento. No nosso caminho ao norte do Peru, quando nós estávamos falando no avião, eu pedi ao Paul se ele poderia pregar sobre o preenchimento do Espírito Santo aos missionários da Heart Cry, porque eu estava crendo que era muito necessário que eles escutassem essa doutrina, porque eu tinha percebido uma falta de espiritualidade em alguns deles. Então eu estava carregado sobre isso. No princípio, Paulo estava hesitante, porque ele me disse que ele não queria ser chamado um carismático. No entanto, ele aceitou depois e nós tivemos aquela reunião onde ele ensinou sobre essa muito importante necessidade em homens de Deus. Infelizmente, ele estava completamente nulo de poder e unção, tanto assim que ele me disse que eu não publicasse o vídeo. Muito triste. Aqui vocês podem ver ele ensinando aos missionários e ao final eu estava lá e como vocês podem ver, eu estava aparentemente turbado. Este é o meu informe missionário mensal de junho de 2012, o qual Paul Washer mesmo publicou na página de internet da Heart Cry. Em 2013 foi o último ano que eu trabalhei com a Heart Cry no Peru, porque a igreja teve uma divisão com a Heart Cry que foi muito terrível e não foi nem ainda publicada. Foi mantida em segredo de toda a mídia da Heart Cry, como por exemplo, Facebook, Twitter, revistas da Heart Cry. Foi totalmente mantida em segredo, infelizmente. Eu vou falar sobre isso em outro vídeo, porque é muito importante que vocês saibam dessa tragédia que aconteceu em Peru em 2013, fevereiro e março. Mas antes da divisão, nós tivemos uma conferência, minha última com a Heart Cry, quando o muito famoso pastor brasileiro Paulo Júnior nos visitou e ainda pregou a pedido nosso depois das horas da conferência. Ele tem um ministério muito grande, como vocês podem ver, por volta de fevereiro de 2021, o canal de YouTube dele já tem 1,57 milhões de inscritos com 1,5 mil vídeos. Aqui na foto com um muito conhecido Joel Bick, onde Joel Bick escreve sobre Paulo Júnior e a sua amizade com ele. Ele até o chama de o Paul Washer brasileiro. Aqui Paul Washer e Paulo Júnior se tornaram muito bons amigos e predicam em conferências juntos também. Ainda que pareça incrível, a razão pela qual Paul Washer e Heart Cry se separaram da igreja do Salvador de Barranco é porque nós pedimos ao pastor Paulo Júnior pregar depois da conferência. E nós vamos mostrar claramente este motivo da separação no vídeo número 3, onde vamos falar bem claramente dessa razão bem injusta do Paul Washer. Infelizmente, Paulo Júnior não escutou nossas amonestações de não participar nos pecados do Paul Washer e então ele ha sido atraído a esse ministério e agora eles estão caídos também. Muitos anos atrás eu tive uma conversa por Skype com Paulo Júnior e seu copastor Danilo Santaterra e com muitas lágrimas e apelos eu falei para ele que não tivesse comunhão com o ministério do Paul Washer, por causa das razões que eu já lhes dei e que eu vou compartilhar com vocês com detalhes no vídeo número 3 da divisão.
E infelizmente ele não escutou, e agora ele também está caído assim como Paul Washer está caído. Isto aconteceu depois da divisão de 2013. Aqui com Paul Washer e teólogos brasileiros, algo que eu quero acrescentar sobre esses teólogos brasileiros é que um deles, o mais velho, é um teólogo no Brasil cujo nome é Augustus Nicodemos. Ele é um teólogo muito bem conhecido no Brasil, mas infelizmente ele é um homem muito mundano, que publicamente compartilha o seu mundanismo nas redes sociais. Aqui, por exemplo, ele publicamente diz que ele gosta de música rock e blues. E a pergunta é se o cristão pode usar da violência para se defender. Arma, esse tipo de coisa. Eu, nesse ponto, eu não tenho a menor dificuldade. Se eu morasse nos Estados Unidos, num daqueles estados que permite, já estava com a .45 na cintura há muito tempo. E se entrar um cara em casa e eu sentir que a ameaça, minha família está sendo ameaçada, é no meio dos olhos, o primeiro. Tranquilo. Não tenho a menor dificuldade sobre isso. Então, eu não tenho a menor dificuldade com isso. Se for para defender minha família, meus filhos, minha mulher, ou minha própria integridade, havendo risco e eu tendo condições, eu atiro para matar mesmo. Não é na perna, não. Verdadeiramente, essa terra está desolada, essa terra está seca, sem frutos. E ainda a casa mesma está desolada e em ruínas e quebrada. Verdadeiramente isso é o que se converteu Paul Washer e a Sociedade Missionária Harcry e ainda Christ Church em Radford, Virginia. Uma casa desolada, em ruínas, como essa terra seca sem frutos. Muitos pastores destruíram a minha vinha, eles pisotearam a minha porção, transformaram minha agradável porção em um deserto desolado. Eles desolaram e a mim clama na sua desolação. A terra toda está desolada, porque nenhum homem traz isto ao coração. Jeremias 12, 10 ao 11. Então, tristemente, essas coalições e parcerias fizeram a Paul Washer e agora Paulo Júnior se tornarem também totalmente cegos e caídos, tendo comunhão com homens mundanos. Também aqui onde eles estão anunciando sua próxima conferência juntos no Brasil em junho de 2021. Vocês veem Paul Washer, também vocês veem Justin Peters e vocês veem até Joel Beeke nessa conferência juntos com Paul Washer e Paulo Júnior. Finalmente, eu sou obrigado a mostrar-lhes também a calamidade que ha vencido a Paul Washer e a equipe da Sociedade Missionária Harcry, que é a maneira pela qual eles estão constantemente escondendo seus pecados e aqueles que estão envolvidos neles. Por exemplo, eles simplesmente apagaram a mim e o meu tempo com a Harcry da sua história e revistas. Graças a Deus, porque nesse caso eu tenho a revista original, onde eu compartilho o meu testemunho e vocês vão ver como nessa versão modificada que eles têm na internet, eles simplesmente apagaram
tudo sobre mim. Muito triste e pecaminoso mesmo. Que o Senhor lhes conceda arrependimento para que eles sejam restaurados e estejam bem com Deus antes que seja tarde demais. Como vocês verão em muitos desses vídeos que estamos compartilhando, há um constante desejo da HeartCry de tentar apagar e esconder a história e mantê-la em segredo. E isso foi o que aconteceu com o meu testemunho em suas revistas. Eu vou mostrar-lhes em seguida como eles apagaram o meu testemunho das suas revistas, tratando de esconder outra vez parte da sua história. Nessa página da internet, onde estão as suas revistas, e como vocês podem ver, eu estou indo pelas revistas e estou buscando pela edição número 59, onde o meu testemunho está. Aí está, a número 59. Eu fui aí e baixei o arquivo da revista e o salvei no meu leitor GoodNotes para poder então lê-lo. Então eu estou pronto para começar a lê-la para vocês. A mesma edição, mas, para minha surpresa e assombro, eles tiraram o meu nome da capa da revista. Não somente isso, mas eles tiraram a minha informação do índice também, à direita. Como vocês se lembram, onde vocês veem um espaço vazio, estamos aqui na página número 2, e como vocês podem ver, a página número 4, página número 8 e página número 13. Então, indo para baixo, para a página 3, página 4, página 5, página 6, página 7, página 8, página 9, página 10. Então esta parte ha sido apagada da versão original onde o meu testemunho é encontrado. Como eu sei isso? É porque da página 10 vemos que a página 19 é a que segue. Isso significa que as páginas 11 a 18 foram basicamente apagadas da revista, tentando literalmente apagar a minha história das suas revistas. Assim é como a HeartCry lida com os seus problemas, somente escondendo a verdade e esquecendo-se deles, em lugar de seguir o devido processo bíblico para buscar unidade em amor e com as Escrituras. Eu creio que a HeartCry quis me silenciar sobre tudo que eu sabia deles do passado, especialmente em relação à grande divisão
entre a sua igreja principal plantada no Peru e a Harkrai, a qual afetou centenas de almas não somente no Peru, mas em todos os irmãos que falam espanhol que estavam seguindo o ministério dessa igreja em América Latina. Para terminar com esse vídeo do meu relacionamento com a Harkrai, eu só quero colocar em suas consciências outra vez estas páginas que foram tiradas dessa edição da revista. A capa da revista com nossos nomes nela. Página 11, que foi tirada, página 13 e a seguinte, 14. Página 14 e a seguinte, 15. Página 15 e a seguinte, 16. Página 16 e a seguinte, 17. O que vocês acham? Isso é um evangelho escandaloso ou é um escândalo contra o evangelho glorioso do nosso Senhor Jesus Cristo? Vocês julguem de acordo com a palavra de Deus. Como conclusão deste primeiro vídeo, eu quero que vocês outra vez ouçam da minha compaixão pela alma de Paul Washer. O homem que foi usado muito por Deus, mas agora mesmo está caído. Então, nosso coração está cheio de expectativa, desejando, chorando, com prantos para a restauração da alma do Paul Washer e o arrependimento público dos seus pecados que agora mesmo tem cometido. Então, nós sabemos que a Bíblia diz, de novo, Hebreus 12:14, sem santidade ninguém verá Deus. E agora mesmo se você tem sido influenciado pelos maus ensinos, maus exemplos de Paul Washer, má doutrina, terrível exemplo de mundanismo e mundanalidade, levidando a muitos. Se você foi levidado, por favor, se arrepende também. Em nome de Jesus Cristo. Cristo deseja salvação, restauração. Ele deu sua vida, seu sangue precioso para nos salvar, nos restaurar. Porque isto é um engano muito forte. 1 Coríntios 15:33 diz que as más conversações corrompem os bons costumes. Quer dizer que se você recebe uma doutrina enganosa, uma doutrina da hipocrisia, levadura dos fariseus, você vai ser lividado e vai ser levado ao pecado e ainda de repente nem sabe que está caído, nem sabe que está em pecado. Mas por favor, examine a sua vida. 2 Coríntios 13:5. Examinaos vós mesmos, provaos vós mesmos, se estás na fé. Ou não sabeis que Jesus Cristo está em vós, não seja que estejais reprovados. Muito sério, muito sério. 2 Coríntios 5 diz que conhecendo, pois, o temor do Senhor, persuadimos aos homens. E também Provérbios 16, verso 6 diz, com misericórdia e verdade se corrige o pecado, e com o temor do Senhor os homens se afastam do mal. Estamos clamando e chorando para que Paul Washer se afaste do mal, do pecado, e talvez você também. Por favor, ouça a palavra de Deus. É hora de escutar. Isto faz aos homens temer e tremer por causa da queda de Paul Washer. A Bíblia fala em 1 Timóteo 5:20 que quando um ancião está em pecado, deve ser repreendido diante de todos. Para quê? Para que os outros temam. E o temor de Deus, o princípio da sabedoria que vai fazer que os homens se afastem do pecado. Estamos chorando e orando por vocês. Por favor, escutem os seguintes vídeos. São 4 vídeos mais que vocês vão assistir. São
chocantes, impactantes. Deus abençoe, amamos vocês, em nome de Jesus Cristo. Por favor, assistam completamente todos os 5 vídeos do meu testemunho pessoal com Paul Washer e Hard Cry. Vídeo número 1. Prova de relacionamento Alfonso Nunes com Hard Cry, anos 2008 ao 2013. Vídeo número 2. Tolerância de Paul Washer ao decisionismo, chamadas ao altar e a oração do pecador nos missionários da Hard Cry no Peru. Vídeo número 3. Divisão entre Hard Cry e a Igreja do Salvador em Barranco, fevereiro-março 2013. E parceria entre Hard Cry e o Ecumênico Seminário Martin Bucer, setembro 2013. Vídeo número 4. Apelo pessoal de Alfonso Nunes para a restauração do Paul Washer, 15 de outubro de 2017, Virgínia, Estados Unidos. Vídeo número 5. O pecado de Kevin Hyde, Paul Washer e Hard Cry. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Amós 3:3.